Oração e jejum são muito importantes para a vida cristã, mas é necessário também estudar a palavra de Deus, porque só através do estudo da palavra de Deus nós conseguiremos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Não é possível viver a vontade de Deus se não estudarmos a sua palavra e compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso porque os oráculos proféticos de Deus foram ditos em épocas distantes, em situações adversas e diferentes das nossas. Então, se estudarmos a palavra de Deus, com toda certeza poderemos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Queridos, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical neste terceiro trimestre de 2024, lição de jovens. E na aula de hoje, nós iremos estudar a lição de número 12. Lição de número 12 do dia 22 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, como você sabe, é a maior agência de ensino da igreja. Então, que você divulgue a escola dominical e convide cada vez mais pessoas para pertencerem, para se matricularem a esta escola de crescimento, não somente na fé, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, lição de número 12, e o título da nossa lição é Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. A lição de hoje, aliás, esse trimestre inteiro a gente está estudando questões bem apocalípticas, não por causa do livro de Apocalipse, mas por causa das coisas futuras. A palavra Apocalipse significa revelação, revelação das coisas futuras. Estamos estudando aí escatologia bíblica durante esse trimestre. E na aula de hoje nós vamos tratar dessas 70 semanas. Eu sei que isso causa algumas dúvidas e também o nosso tempo de aula aqui é muito pouco para tratar do assunto com a profundidade que ele merece. Eu acredito que nós conseguiríamos tratar as 70 semanas de Daniel em um trimestre inteiro, mas nós iremos dar uma visão panorâmica disso aqui e a você que é professor de escola dominical também te dar um subsídio, um auxílio bíblico-teológico para você ministrar a sua aula. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 9, e versículo 24, que nos diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu quero que você não esqueça desse versículo 24, porque ele é fundamental para entendermos as 70 semanas. Aqui nós já estamos percebendo que Deus está falando com Daniel, que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo dele. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. E sobre a cidade de Jerusalém. Uma das coisas essenciais para nós falarmos e entendermos sobre as 70 semanas de Daniel é que as 70 semanas diz respeito ao povo de Israel e não aos gentios, ok? Então, as 70 semanas diz respeito ao povo de Israel. Resumo da lição. Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Desde que Deus chamou Abraão, o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O povo de Israel é um povo escolhido de Deus. O povo de Israel é um povo que tem uma promessa e será restaurado por Deus. E todos nós, eu falo que isso aí, gente, não é só uma questão de espiritualidade, é uma questão de inteligência. Todos nós precisamos orar por Jerusalém, orar por Israel. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo que Israel está em guerra, então vamos orar. Vamos orar. Às vezes eu vejo pessoas que querem falar daquilo que não entendem, daquilo que não vivem, daquilo que não participam. E começam, às vezes, a criticar. Ah, o povo de Israel está fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, vamos orar pelo povo de Israel. Se a gente não sabe, não entende, não está lá participando, então a gente ora, porque eles são o povo da promessa. O texto bíblico da nossa lição está em Daniel,
capítulo 9, versículo 1 ao 4, e os versículos 20 ao 24, que nos diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha só, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Se você ler o capítulo 29 de Jeremias, você vai conseguir perceber de que Daniel está falando aqui. No capítulo 29 de Jeremias, que foi uma carta que Jeremias enviou aos exilados da Babilônia, Deus fala com o povo de Israel que eles deveriam se multiplicar naquela cidade da Babilônia, no cativeiro, deveriam orar pela paz do cativeiro, e que Deus iria fazer com que eles passassem 70 anos no cativeiro. Então perceba que Daniel começou a estudar, ele percebeu, lendo as profecias de Jeremias, relendo, porque ele sabia que havia se passado 70 anos. E aí ele tem uma atitude. E eu, versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estando eu ainda falando, enquanto ele estava orando, olha, estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, Gabriel está dizendo para Daniel: preste atenção, toma sentido, entende o que eu vou falar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Como falamos, esse texto é um texto escatológico. É uma visão que Daniel teve ainda na Babilônia, e se nós acompanharmos historicamente a nação de Israel, nós vamos perceber que essas 70 semanas, grande parte delas já aconteceram. Na verdade, a gente vai ver na lição de hoje que Israel já viveu 69 dessas 70 semanas. Falta tão somente uma semana destas 70 aqui para Israel viver. E é muito importante nós compreendermos isso. Nós vamos entender na lição de hoje também que nós estamos vivendo um período de uma parada no tempo entre a 69ª e a 70ª semana. Há aí uma interferência nesse tempo e nós estamos vivendo o que nós chamamos de período dos gentios, que é uma vacância entre a 69ª e a 70ª semana. Então, 69 semanas já se passaram, só falta chegar à 70ª semana. Vamos lá. O nosso escritor nos propõe no primeiro ponto o seguinte: o estudo e intercessão de Daniel. Primeiro parágrafo, estudando as profecias. E ele mesmo vai deixar claro para a gente aqui o seguinte, ó, estudando ou consciente acerca das visões que Deus lhe dera,
A mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Daniel, o que Daniel estava fazendo aqui? Daniel estava buscando entender o que Deus havia falado. É muito importante buscarmos entender o que Deus fala. É claro que o Deus que fala é responsável por nos fazer compreender o que ele falou. Mas é preciso que haja um esforço nosso. É por isso que nós sempre falamos, aliás, deixa eu concluir a frase, é por isso que nós sempre falamos que é muito importante estudar. E a Academia de Pregadores existe justamente por essa razão, para fazer chegar até você o conhecimento bíblico, teológico, sólido, verdadeiro, pentecostal, de forma que você consiga compreender. Então, o que Daniel está fazendo aqui? Estudando as profecias. Que eu e você também façamos isso nos dias em que nós estamos vivendo. Depois, segundo parágrafo do primeiro ponto, persiste em ler. E o nosso escritor deixa claro para a gente que Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus. Nós vivemos dias em que muitas pessoas procuram se enveredar por um caminho de espiritualidade muito mística. Muito mística. Ah, Deus falou, Deus se revelou a mim, eu senti, o Espírito Santo falou comigo, ok, mas tudo que Deus está te falando, tudo que você está recebendo como revelação de Deus, tudo que o Espírito Santo está falando com você, tem apoio bíblico? É aprovado pela palavra de Deus? Nós não podemos aceitar que nenhuma revelação ou qualquer outra coisa que tenha semelhança com a voz de Deus sobrepuje a palavra de Deus, solape a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa vara de medir todas as coisas. Então, persiste em ler. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Oração e jejum. Daniel estava orando e estava jejuando em favor do seu povo. E assim nos diz o escritor, olha, a oração do profeta foi, sobretudo, uma confissão de reconhecimento de culpa. Embora íntegro, Daniel não se pôs acima do povo, mas na mesma condição, ele não apresenta desculpas ou justificativas, antes reconhece a justiça do Senhor, e suplica pelo perdão, e suplica pelo seu perdão. Quando nós lecionamos sobre o profetismo em Israel, uma das coisas que nós aprendemos é que o profeta participa de todas as coisas. O profeta se envolve com o tempo que está acontecendo. O profeta não é só alguém que está profetizando, mas está isento, está alheio da situação que envolve todo o povo. A gente percebe isso através desses profetas do cativeiro, deste período do cativeiro babilônico, que é o que nós estamos estudando durante todo este terceiro trimestre de 2024. Jeremias. Jeremias era íntegro, mas sofre. Daniel era íntegro, mas sofre. Ezequiel, íntegro, mas sofre. Foi para o cativeiro. O profetismo em Israel é uma ação passional. E o profeta se coloca no lugar do povo. Ele ora em favor do povo, intercede pelo povo, como se ele também estivesse vivendo a mesma coisa. Como se ele tivesse pecado tanto quanto o povo. Ele se coloca diante de Deus em favor do povo. Ele não só acusa o pecado do povo, mas ele vive também na pele tudo aquilo que o povo está vivendo. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também
tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Deus revela o futuro do seu povo. Então, o que nós vamos aprender aqui, a partir desse segundo ponto, é que Deus realmente, através desta visão, está mostrando para Daniel qual era o futuro do seu povo. Deus tem prazer em fazer isso, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus não fará nada aos seus escolhidos sem que antes revele e fale através dos seus profetas. Então, antes mesmo, vamos lá, vamos virar a página aqui, antes mesmo de determinar a sua, ou antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente diante dele. Então Daniel estava orando em favor do seu povo, porque havia entendido através das profecias de Daniel que o tempo havia se passado e antes mesmo dele encerrar a sua oração, o anjo aparece para ele. Nós sabemos muitas vezes que em nossa vida não recebemos uma resposta rápida, uma resposta divina rápida. Daí a necessidade de perseverança. Por que eu estou destacando esse ponto aqui do que o nosso escritor nos propôs? Porque a gente não pode doutrinar e ensinar que sempre será assim. Ou seja, eu começo a orar e Deus já responde. Então, às vezes, temos que insistir. E Daniel também chegou a viver isso. Mas aqui, o Senhor responde Daniel de forma rápida. Segundo parágrafo, oração aos anjos é uma pergunta. Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Outra coisa que é importante destacar aqui, que eu gosto sempre de dizer, é que os anjos, são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Esta é uma oportunidade de deixarmos claro que a palavra anjo significa enviado. Os anjos têm poder? Têm um poder delegado pelo próprio Deus. Eles vão
com um poder delegado para cumprir uma missão e eles cumprem exatamente aquela missão para a qual lhes foi delegado o poder e pronto. Ele não faz nada mais e nada menos do que aquilo que é a missão para a qual ele foi designado. Nós não oramos aos anjos. Nós acreditamos sim na presença de anjos, acreditamos que o Senhor envia os seus anjos para estar conosco, para nos guardar como seus mensageiros. Não acreditamos na proposta de anjo da guarda, tá bom? Não existe esse negócio de anjo da guarda. O Senhor é quem guarda o seu povo e ele envia os anjos em situações específicas conforme a sua vontade. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, a revelação das 70 semanas e o Messias. O nosso escritor deixa claro que o anjo dá entendimento mais profundo e apocalíptico das 70 semanas, que não se aplica somente a Israel, mas a todo mundo. Olha, a revelação das 70 semanas não se aplica somente a Israel, mas a todo mundo. Agora, entenda comigo uma coisa. Por que se aplica a todo mundo? Porque é um tempo da história da humanidade. E aqui, Israel representa toda a humanidade. Mas as 70 semanas, especificamente falando, são um trajeto histórico de Israel. E a gente vai entender isso agora no terceiro e último ponto da nossa lição. Israel representa toda a humanidade e todos os fatos que vêm sobre Israel, historicamente falando, acabam impactando a humanidade. Mas nós não podemos aplicar o significado das 70 semanas para a nossa vida. Como eu disse, lá no nosso textuário, capítulo de número 9, versículo 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus está falando para Daniel, e sobre a tua santa cidade. Então vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, entendendo as 70 semanas. Primeiro, são semanas de anos. O que significa isso? Cada dia da semana significa um ano. Nesta profecia, deixa eu mudar. Nesta profecia, as 70 semanas são de anos. As semanas são divididas em 3 grupos. Para a gente entender isso aqui, elas são divididas em 3 grupos. Primeiro, 7 semanas, que são 49 anos. Esse início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, quando o rei Ciro libera o povo para voltar, e eles vão para reconstruir Jerusalém. Depois, 62 semanas refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré, esse período do advento, e depois, terceira classe aqui, ou o terceiro grupo, essa última semana, refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel e para todo o mundo. Então, 70 semanas, repito, se refere a Israel. Então vamos pensar o seguinte, dentro disso que é a proposta do nosso escritor aqui. Como eu disse, vamos pensar de forma rápida, mas vamos entender isso aqui para ficar mais conciso para a gente. 49 semanas, 49 anos, 70 semanas, se dá a partir do início do decreto da reconstrução de Jerusalém. Quando o povo sai para reconstruir, começa essa contagem aí das 70 semanas. Depois vem mais 434 anos, que é o período do advento do Messias. Então a gente vai perceber no livro do profeta Daniel, e eu falei isso aqui durante o trimestre, o livro do profeta Daniel mostra uma transição de impérios mundiais e mostra também que Deus sempre está no controle, que Deus é soberano. Capítulo 6 de Daniel, a visão da estátua que Nabucodonosor teve, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Os impérios mundiais estão se revezando no poder.
do mundo, mas Deus está sempre no controle de todas as coisas. Então você vai perceber essas 72 semanas aqui, que tem toda essa transição de impérios mundiais, da Média e da Pérsia para a Grécia, e depois da Grécia, veio da Babilônia para a Média e a Pérsia, depois da Média e da Pérsia para a Grécia, da Grécia para o Império Romano, e no Império Romano ocorre o advento do Messias. E aí conta essas 62 semanas. Com mais as 7 semanas, desde o início da saída do povo de Israel para restaurar Jerusalém, são 69 semanas, ok? São 69 semanas. E uma última semana, que são 7 anos, lembrando sempre que para cada dia é um ano, a última semana, que são 7 anos, vai ocorrer no período da grande tribulação, quando será um período de Deus tratar Israel. Eu gosto de dizer, escatologicamente falando, que o gentio que ficar na grande tribulação é de vacilão. Por quê? Porque esse é o período dos gentios. Nós estamos vivendo hoje o período dos gentios. O período da grande tribulação é um período de Deus tratar Israel. E aí vai fechar a 70ª semana. O que eu quero que você entenda aqui? 62 semanas já passaram. 69 semanas já passaram. 7 semanas a partir da saída do povo de Israel da Babilônia, voltando para reconstruir Jerusalém, e depois mais 62 semanas até o advento do Messias. Então 69 semanas se passaram. E houve uma interrupção neste tempo. Israel rejeitou o Messias, houve uma interrupção neste tempo, inaugurou-se o período dos gentios, que é esse período que nós estamos vivendo hoje. E aí nós vamos ao segundo parágrafo desse terceiro ponto. As 2 metades da 70ª semana. Então nós sabemos, nós somos pré-tribulacionistas, nós sabemos que o arrebatamento da igreja vai acontecer, a igreja vai ser arrancada aqui da terra e vai iniciar a última semana. Então, o nosso escritor nos propõe o seguinte, a primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de acordo com Daniel, capítulo 9 e versículo 26. Deus vai permitir o anticristo reinar. Ele virá e vai conquistar todas as nações da terra, vai convencer todas as nações da terra, e as nações da terra vão se aliar a ele. E ele vai reinar por 3 anos e meio, que é a metade dessa primeira semana. Depois, a segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo, e então o anticristo quebrará o acordo de paz depois de 3 anos e meio e perseguirá o povo judeu. Será o momento em que o anticristo vai se voltar contra Israel e vai lutar contra Israel. E nós sabemos que neste momento vai se cumprir o que diz Isaías 64, Israel estará oprimido. Eu tive em Israel 2 vezes e a gente foi no lugar que é conhecido como Vale de Jezreel, ou Vale do Julgamento, e há um monte muito alto onde acredita-se que Jesus vai descer, um vale muito grande, imenso, que dá para ver até a planície do Jordão, e o anticristo estará reunido contra Israel, ladeado por diversas nações do mundo. E aí Israel vai clamar a Deus. Israel vai clamar a Deus e se cumprirá a profecia que está, eu vou fazer questão de ler para você aqui no finalzinho da nossa aula, a profecia que está em Isaías 64. Olha o que diz o texto. Ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram a tua presença. Olha o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Segundo as profecias, neste momento, o Senhor Jesus vai descer, a igreja estará ao lado de Jesus,
e ele vai guerrear contra o anticristo, vencer o anticristo e as nações que estarão apoiando o anticristo contra Israel e vai estabelecer o reino milenial. E aí se cumprirá então as 70 semanas de Daniel. Terceiro e último parágrafo da nossa lição é justamente o que eu já falei aqui, que o nosso escritor propõe, que é o intervalo. E a igreja, há um intervalo, uma interrupção na 69ª semana. O estudo das escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede, ou seja, antes que aconteça a última semana. E este é o chamado de tempo ou período dos gentios, que é justamente o tempo que nós estamos vivendo. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. As 70 semanas refere-se a Israel e a Jerusalém. Por que que esse tempo é importante também para o mundo inteiro? Porque ele dita, ele fala da ordem, da sucessão de fatos que acontecerão no mundo. Fatos que estão acontecendo é o período dos gentios e fatos que acontecerão, que será a grande tribulação após o arrebatamento da igreja, a última das 70 semanas de Daniel. Grande tribulação, um período de Deus tratar com Israel, mas os gentios que ficarem receberão um tratamento também sem necessidade, porque este é o período dos gentios. Queridos, o assunto é extenso, como eu falei, dá para a gente estudar em um trimestre só esse assunto das 70 semanas de Daniel, mas nós fizemos uma síntese aqui, principalmente nesse apanhado do terceiro ponto, para que você compreenda essas 70 semanas e, sobretudo, entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Deus te abençoe.